Olá pessoal, meu nome é Samuel, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial da UFC de Sobral. Irei resolver um exercício sobre o movimento do plano inclinado que ajuda a você entender melhor questões desse estilo e também a decompor vetores. Então vamos lá. A pergunta é a questão 43 do Resnick, da quinta edição. Um caixote de 110 kg é empurrado com velocidade constante para cima de uma rampa sem atrito, inclinado a 34 graus, conforme a figura abaixo. Sendo assim, ele pede qual é a força horizontal F requerida e qual é a força pela rampa sobre o caixote. Para começar, vamos primeiro, no item A, ele nos pede a força F e o item B ele nos pede o vetor normal. E sendo assim, para começar, vamos ao primeiro passo. Primeiro, vamos observar o vetor força. Ele é fácil de perceber, pois como ele está na horizontal, ele possui apenas um componente no eixo X. E como está à direita, o sinal é positivo. Segundo, o vetor peso, do mesmo modo, ele está apenas na vertical. Então, ele possui apenas componente na vertical, ou seja, no eixo Y. E como ele está apenas apontando para baixo, o seu sinal é negativo. Por fim, o último vetor, que é o normal, conforme visto aqui na imagem, ele não está em nenhum dos dois eixos. Logo, ele possui componente nos dois. E para isso, você deve corrigir o vetor normal no eixo Y. Você deve ter uma correção do ângulo θ, que esse ângulo θ equivale a 34 graus dado na questão. E se você quer colocar na componente X, você deve corrigir junto com o vetor θ, ou o ângulo θ de 34 graus, vezes a componente normal, o vetor normal. Aí a correção é como? Se é x, é o seno do θ vezes a componente normal. Se é y, é o cosseno do vetor θ vezes a componente normal. E assim a gente consegue decompor o vetor normal entre os dois eixos. Sendo assim, podemos finalizar. Já o segundo passo seria analisar componente a componente, certo? E uma coisa que não é dita na questão, e se não é dita, você deve levar em consideração é a questão do equilíbrio. Quando a questão não fala que o sistema está em equilíbrio, é porque ele está. Ou seja, se o sistema está em equilíbrio, todos os vetores na componente y é zero. Do mesmo modo na componente x. Todos os vetores no eixo x, eles são anulados. Isso serve de base para a gente poder encontrar os valores que nós precisamos. Observe, conforme analisando na componente y, podemos ver que é n cosseno de θ, ou seja, o vetor normal corrigido para o eixo y, menos o vetor peso, que é massa vezes a gravidade, igualando a zero porque o sistema está em equilíbrio. Logo, evidenciando o vetor normal apenas em um membro da equação, encontramos que é a massa vezes a gravidade dividido pelo cosseno do ângulo. E, do mesmo modo, na componente x, temos que é f menos n seno de θ, que é o vetor normal corrigido na componente x, menos a força horizontal. Isolando apenas a força horizontal, temos que f é igual a n seno de θ. Sabendo dessas duas equações, a gente já encontra a fórmula do vetor normal para essa situação e a fórmula do vetor força para essa situação. Sendo assim, já pode ir para o último passo, que era substituir os valores e encontrar os resultados reais. Logo, observe que já nessa primeira linha a gente tem um tangente de θ. Por que veio esse tangente de θ? Como se eu substituir a normal é mg sobre o cosseno de θ. Mas se você substituir, você vai ter aqui mg vezes o seno de θ sobre o cosseno de θ, que nos dá seno sobre cosseno, que dá tangente. Ou seja, a força é igual a mg vezes a tangente de θ. Logo, substituindo os valores, a gente tem 110 kg
vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 110 quilos da massa e 10 da aceleração da gravidade, vezes a tangente do ângulo do plano inclinado. Multiplicando tudo isso, a gente encontra aproximadamente 730 newtons, ou 7,3 vezes 10 ao quadrado newtons. E, por fim, encontrando o vetor normal, só substituindo apenas os valores, temos 110 da massa do bloco, 10 da aceleração da gravidade sobre o cosseno de 34 graus da inclinação do plano inclinado. Multiplicando e dividindo todos esses valores, nós encontramos que o vetor normal é aproximadamente 1.300 newtons, ou 1,3 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Enfim, encontramos os dois resultados. E é só isso, pessoal. Por favor, deixe nos comentários dúvidas, sugestões e críticas. Além disso, caso queira deixar alguma sugestão de questões, deixe nas nossas redes sociais, que elas estão na descrição ou no final do vídeo. E é só isso, pessoal. Obrigado e até mais.